Oi, meu nome é Natan e você está assistindo o Devocional do SEI. Hoje eu queria trazer uma reflexão para a gente sobre a Santa Ceia, mais especificamente sobre o ato de se examinar, de se autoanalisar, que é proposto na Santa Ceia. Eu acho que quando a gente fala sobre esse memorial, o primeiro capítulo da Bíblia que vem em nossa mente é 1 Coríntios 11, né? Que Paulo fala que Jesus tomou o pão, partiu e disse, este é meu corpo que é partido por vós, né? E mais à frente ele fala, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma desse pão e beba desse cálice, pois todo aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Mas, de fato, o que consiste esse ato de se autoanalisar? O que consiste esse ato de se autoexaminar? O que realmente é isso? É algo para eu me aprovar? É algo para eu me deprimir? Para entender melhor o que isso significa, eu gosto de olhar para o próprio Jesus, na própria Santa Ceia, né, que é relatada nos 4 evangelhos. E hoje eu queria ler com você essa ceia retratada lá no Evangelho de João, capítulo 13, que começa assim. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de partir deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus próprios, que estavam no mundo, ele os amou até o fim. E terminada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara todas as coisas em suas mãos, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, colocou de lado suas vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, ele pôs água em uma bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a limpá-los com a toalha com a qual se cingia. Aproximou-se então de Simão Pedro, e Pedro lhe disse, Senhor, tu lavarás os meus pés? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço tu não sabes agora, mas depois tu saberás. Disse-lhe Pedro, tu nunca lavarás os meus pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não lavá-los, tu não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também minhas mãos e minha cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão seus pés, porque no mais está todo limpo. E vós estáis limpos, mas não todos. Porque ele sabia que quem o havia de trair, nem por isso nem todos estavam limpos. Assim, após ter lavado os pés, tomou as suas vestes, e assentando-se outra vez, ele disse-lhes, entendes o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se então seu senhor e mestre vos lavou os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei um exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. Na verdade, eu vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, felizes são os que as praticam. É muito bonito esse diálogo de Pedro com Jesus, porque você vê ali a princípio um Pedro cheio de temor, né? Falando para Jesus, Jesus, não, isso é um absurdo, você lavar os meus pés, eu não sou digno disso, não, eu não aceito. E Jesus vira para ele e fala, mas se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Aí ele, não, lava minha mão, lava minha cabeça, né? O Pedro podia nem entender o que aquilo significava naquele momento, mas ele queria ter parte com Jesus, ele entendia a importância disso, né? Isso não era só importante para Pedro, não, esse ato de Jesus lavar os pés, é importante para a gente também. E você pode me perguntar, o que isso tem a ver com Santa Ceia, o que isso tem a ver com se autoexaminar? Tudo, porque se eu não reconhecer que os meus pés estão sujos, como eu vou deixar Jesus lavar eles? Se eu não reconhecer que eu estou sujo do pecado, que eu peco, que eu sou pecador, como eu vou dar valor, significado, importância para o sacrifício de Jesus na cruz, que é justamente o que a Santa Ceia busca lembrar?
esse sacrifício de amor que Jesus fez por nós. Se eu não reconheço que eu sou pecador, que eu tenho pecado, que eu sou imperfeito, o sacrifício da cruz não vale de nada para mim. É por isso que é tão importante se autoexaminar, porque quando eu me autoexamino, eu percebo a minha completa dependência de Deus, a minha completa dependência dessa misericórdia de Deus, desse amor de Deus para com nós todos. Porque sem Ele estaríamos condenados, estaremos mortos, que estaríamos eternamente sujos desse pecado. Por isso é importante se autoexaminar. Outro aspecto muito importante de se autoexaminar, reconhecer que eu tenho pecado, é porque quando eu reconheço que eu sou pecador, eu paro de me achar melhor do que o outro. Eu paro de me achar superior ao meu próximo. Eu não me acho melhor do que ninguém. Porque eu sei que eu sou imperfeito. Eu sei que eu tenho pecado. E Jesus também deixa isso muito claro aqui nesse texto, quando ele lava os pés e ceia com os 12 discípulos, que eram pessoas na contramão do exemplar na época, né? Na Santa Ceia, entre os 12, tinha aquele que traiu. Na Santa Ceia, tinha aquele que negou Jesus 3 vezes, o próprio Pedro, que está aqui no texto, né? E Jesus manda um recado muito claro para a gente aqui, quando ele fala: o servo não é maior do que o mestre, e o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Ou seja, se Jesus lavou os pés e ceou com essas pessoas na contramão do certo, na contramão do que é moral, nós também devemos lavar os pés, servir, ceiar, ter comunhão com essas pessoas. Comunhão, um dos pilares mais importantes da Santa Ceia. A comunhão, o bom relacionamento, que só é possível se eu entendo que eu também sou falho, que eu também sou pecador, que eu também sou completamente dependente dessa misericórdia de Jesus. Eu acho muito importante trazer essa reflexão até nessa época de Natal, que nos lembra uma coisa que é para nós exercermos o ano inteiro, que é essa questão de recriarmos os laços, termos comunhão, recriar laços com aquele parente que brigamos, com aquele amigo que tivemos algum problema, com aquela pessoa que nunca bateu muito com a gente, que não tem os mesmos valores parecidos. Jesus nos convida a ter comunhão, a servir, a lavar os pés dessas pessoas, porque nós todos somos dependentes dessa mesma misericórdia de Deus. E essa é a mensagem que ele nos deixa: comunhão, relacionamento, assim como ele teve. Eu espero que esse desejo esteja cada vez mais vivo no seu e no meu coração. Eu espero que os devaneios de grandeza, de soberba da vida nunca atinjam o nosso coração com a soberba e a hipocrisia que geram. Eu também espero que essa mensagem tenha agregado no seu coração. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos num próximo devocional.